Imagino que esse som deva causar um enorme pavor em muitas pessoas. E não é à toa, pois sabemos que todas as vezes que ele passa a soar continuamente, mais uma vida foi interrompida. Pense isso para o profissional de saúde. Eu imagino que todas as noites quando vão dormir, esse som fica ecoando pela sua cabeça. Eu gostaria de poder ajudá-los a lidar melhor com essa situação, que, com o coronavírus, tornou-se mais intensa. E é com esse objetivo que eu produzi esse vídeo, fazer a gente pensar um pouco mais o que está acontecendo com o mundo, ou melhor, com o Brasil, em relação aos números do coronavírus. Eu te faço a seguinte pergunta: será que o Brasil já está na fase onde já podemos relaxar com as medidas de contenção de avanço do coronavírus? Acesse esse vídeo até o final antes de responder a essa pergunta. Meu nome é Gilberto, sou engenheiro de formação e um entusiasta quanto ao assunto é ciência de dados. Para tornar o entendimento desse vídeo mais fácil, utilizarei de gráficos onde compararei os números do Brasil com outros 6 países, para que a gente possa perceber qual é a posição do Brasil em relação ao avanço do coronavírus. Acompanhe comigo. Essa é a ideia central do vídeo. Já está na hora do Brasil relaxar com o coronavírus? Se construirmos um gráfico e no eixo horizontal colocarmos a ordem de dias a partir de ocorrência do primeiro óbito por coronavírus de cada país, e no eixo vertical a quantidade de óbitos por milhão de habitantes, isso nos dará uma visão da evolução de mortes e principalmente a sua dinâmica. Podemos analisar essa evolução dividindo em 3 fases, onde cada uma delas traz o grau de tensão, preocupação e cuidado. Começando pela primeira fase, essa é a fase onde não se sabe ainda o tamanho do problema e por isso não é possível saber quais devem ser as medidas tomadas. Se por um lado existe o medo de o vírus estar se espalhando entre as pessoas, há também a preocupação do quanto o isolamento social pode ser necessário, sem, por exemplo, afetar a economia. Enquanto isso ocorre, a inclinação do gráfico demonstra uma escalada aterrorizante, revelando, a cada dia que se passa, um número maior de óbitos. Nesse ritmo frenético, a evolução dos óbitos atinge patamares onde não é mais possível ficar parado, sem fazer nada. Então, ações são tomadas. Desde pequenas campanhas, como por exemplo, a etiqueta social de não mais espirrar levando a mão à boca, até ações mais rígidas, como o lockdown. E aí começam a surgir os primeiros resultados. Aquela reta crescente que apontava para o céu passa a ter uma inclinação mais suave. É chegada então a segunda fase, aonde sinais que a pandemia está sendo controlada começam a surgir, aonde a sociedade já percebe que as suas ações têm grande importância para a diminuição do contágio da doença. Mantidas as medidas de contenção de avanço do coronavírus, o resultado é uma diminuição dia após dia de óbitos, até que não se tenha mais. É quando se atinge a terceira fase, a mais desejada de todas e que o mundo inteiro anseia atingir no menor prazo possível. Obviamente, a transição de uma fase para outra não é tão abrupta como mostrada nesses gráficos até agora. Existe o chamado ponto de inflexão. Com isso, a primeira fase possui uma curva conhecida entre o pessoal de exatas como exponencial, com essa curvatura indicando que ela tem uma crescente muito acentuada. Já a segunda fase, que começa a apresentar uma suavização, se assemelha a uma curva logarítmica. E assim se formam as 3 fases da pandemia, desde o seu surgimento até o controle total do vírus na sociedade. A ideia que apresentarei aqui é a comparação das 3 fases do Brasil com outros 6 países do mundo: China, Irã, Itália, Espanha e Estados Unidos. Para isso, utilizarei os dados que eu obtive no site Our World Data. Se a gente acessar aqui o menu Artigos, a gente consegue ver várias categorias, dentre elas, saúde. E dentro de saúde, a gente pode ver outro conjunto de informações. Por exemplo, uma informação interessante são causas de morte. O site possui um levantamento de 2017, onde é possível ver quais são as causas de mortes que ocorreram naquele ano. Se olharmos mais de perto esses dados, podemos ver quais são as doenças que causou maior morte na população em 2017. O coronavírus, no dia 7 de junho de 2020, estava atingindo a marca de 398.636 mortes, matando um pouco mais que o mal de Parkinson e menos que homicídios. Mas calma, eu não quero dizer que o coronavírus, por isso, é menos preocupante. Aliás, nós já sabemos
que ele não é um vírus tão letal assim. Voltando para o site, podemos navegar novamente dentro do grupo Saúde e encontramos os dados do coronavírus. Dentro dessa área, podemos clicar em todos os gráficos e aqui dentro em mortes confirmadas. Descendo um pouco mais, a gente encontra aqui o gráfico de total vezes diário o número de mortes confirmadas do coronavírus por país. Basta clicar no botão Data, depois nesse outro botão que se tem o download dos dados para análise. Então vamos para a análise propriamente dita. Vamos começar pela China, onde tudo começou. É possível ver claramente as 3 fases do total de mortes. A primeira fase a gente consegue perceber que ela aconteceu até o 43º dia, onde a curva deixou de ser exponencial, passando a ser uma curva mais suavizada. A segunda fase, por sua vez, ela durou até o 71º dia, onde a partir de então o número de óbitos passou a ser controlado e cada dia mais menos óbitos. Com isso, a gente pode determinar essa tabela onde a China atingiu a sua segunda fase no 43º dia e a terceira fase no 71º dia. Vocês podem estar observando esse degrau aqui. Isso foi um ajuste que a China fez no seu total de óbitos, no dia 17 de abril, onde ela informou que mais 1.290 mortes foram levantadas por causa do coronavírus. Depois da China, vamos avaliar o Irã, que foi o segundo país onde surgiu a pandemia, que se tornou o epicentro da pandemia. Vemos aqui que ela venceu a primeira fase no seu 32º dia. Porém, essa segunda fase, eu vejo que ela perdura até hoje, pois ela não conseguiu diminuir o número de casos diários de mortes. O terceiro país é a Itália. É um país que sofreu muito com a pandemia. Vemos aqui que ela atingiu a segunda fase no seu 35º dia e que perdurou até o 96º dia. É fácil perceber que a partir desse dia ela já passou a ter um número menor de óbitos, tornando a curva quase que uma reta horizontal. A Itália, no seu 72º dia, iniciou o processo de relaxamento da quarentena, pois ela já percebia nitidamente que o número de óbitos diminuía dia após dia. É possível perceber que o gráfico, cada dia mais, apresentava sinais que o número de óbitos estava diminuindo. Vamos para o próximo país, a Espanha, outro país que também sofreu muito com a pandemia. É possível perceber que no seu 29º dia já saía da segunda fase e lá no 77º dia, já conseguia ver a terceira fase se iniciando. Aqui também temos um degrau onde a Espanha já fez o contrário da China. Ela reviu seus números de óbitos e ela percebeu que ela teve quase que 2.000 óbitos a mais, corrigindo então o seu total de óbitos. A Espanha também, no seu 68º dia, já pôde iniciar também o seu relaxamento de quarentena, pois novamente o gráfico indicava que ela já estava tendo controle sobre a pandemia. Partindo para o próximo país, é possível perceber que no 47º dia ela já conseguia sair da primeira fase. Porém, igual ao Irã, eu ainda não vejo sinais claros de que ela já está avançando para a terceira fase. E já sabemos que os Estados Unidos já está iniciando o seu processo de relaxamento. Eu acredito que eles têm que ter muito cuidado com essa atitude. O próximo país é o Bangladesh. Por que eu trouxe esse país? Porque ele é um país que tem um número de habitantes muito parecido com o do Brasil. Além disso, ele também tem um comportamento muito interessante. Observe que no 27º dia, o país parecia já estar saindo da primeira fase. Porém, no 47º dia, parece que a primeira fase retornou. E isso é algo que todos os países têm que ter muito cuidado. É o chamado a segunda onda, pois o que parecia já estar sob controle pode fazer com que a população relaxe e, com isso, o número de óbitos comece a aumentar. Porém, Bangladesh tem uma vantagem em relação aos outros países. Veja que aqui, na coluna vertical, o número de óbitos por milhão de habitantes é muito pequeno, está na ordem aí de 5 mortes por milhão de habitantes. Essa análise é feita por milhão de habitantes para que haja uma comparação igual entre os países. Por exemplo, se a gente comparar o número de mortes entre Estados Unidos e Espanha, parece que os Estados Unidos sofrem mais com a pandemia, pois eles, desde junho, já tinham 109.802 mortos, enquanto a Espanha apenas 27.135. Porém, quando a gente faz isso pela relação de habitantes, a gente vê que os países invertem de posição. Os Estados Unidos têm 333 mortes por milhão, enquanto a Espanha 576. Isso fica mais claro quando a gente compara todos os países juntos. Veja que a Espanha, que tem um número de mortos menor que os Estados Unidos,
é o país que mais apresentou o número de óbitos por milhão de habitantes. Depois da Espanha vem a Itália, que ela apresenta hoje um total de 33.856 mortes. Porém, é o segundo país com maior número de mortes por milhão de habitantes. Depois dos Estados Unidos, Irã, Bangladesh e China. Observe que Bangladesh nem aparece direito no gráfico, ficando sobreposto pela China. A gente consegue perceber melhor a relação de Bangladesh quando a gente apenas avalia esse país com a China. Veja que Bangladesh, até o 58º dia, tinha um número de óbitos por milhão de habitantes bem inferior à China. Porém, a partir desse dia, aumentou em muito a quantidade de óbitos. E por falar em comparação dos países, e se a gente comparar o Brasil com outros países que têm a mesma quantidade de população, a população aproximada? Eu trouxe aqui a comparação do Brasil com números absolutos com os países Indonésia, Paquistão, Nigéria e Bangladesh, aonde são países que têm a ordem de população parecida com o Brasil. Vejam como que o gráfico do Brasil desponta em relação aos demais. E em relação aos 6 países que eu estou comparando, qual é a posição do Brasil? Percebam que o nosso Brasil, ele não está tão ruim assim, pois ele tem um número de mortes por milhão de habitantes maior apenas que Irã, Bangladesh e a China. Porém, o problema não é a quantidade de mortes. Aliás, isso para nós é até uma vantagem, pois ainda o número de mortes é pequeno. Porém, quando a gente compara o Brasil separadamente, veja o gráfico. Eu tenho certeza que você já consegue perceber que o Brasil está com um número ascendente de óbitos, que ele ainda não venceu sequer a primeira fase. E isso é muito preocupante, pois essa fase, como já foi dito no início do vídeo, a quantidade de mortes diária faz com que cada dia que se passa tenhamos um número maior de mortes que o número do dia anterior. E o limite disso, a gente não sabe onde vai parar. Com isso, não temos ainda como definir quando o Brasil atingirá a segunda fase, tampouco a terceira fase. Desde o dia 18 de março, onde o Brasil registrou o primeiro óbito, até o dia 7 de junho, ainda não sabemos exatamente quando o Brasil atingirá a segunda fase. Observe que no 80º dia, parece que o Brasil deu uma achatada na curva, mas não é verdade, não é bem assim. Na realidade, o que aconteceu é que o Ministério da Saúde tirou do portal os dados sobre o coronavírus do Brasil. Com isso, o site All Road Daily não teve a informação de qual foi a quantidade de óbitos nessa data. Isso aconteceu na última sexta-feira, dia 5 de junho. Veja como isso influencia na relação de mortes do país. Veja a mesma distribuição de mortes do Brasil, agora ao invés de diário, semanal. E aqui eu estou mostrando a quantidade efetiva, a quantidade bruta. Veja que nessa 23ª semana parece que o Brasil atingiu um quantitativo menor de óbitos. Porém, se a gente fizer uma estimativa e considerar que no sábado, no último dia 6, o número de mortes pelo coronavírus no último 7 dias foi 1.021 óbitos, a gente vê que nesse dia que estava sem dado, esse gráfico ele se eleva, aumentando a quantidade de óbitos. A linha preta, ela indica a relação de uma semana com a semana anterior. O ideal é que ela fique abaixo de 1, como está acontecendo no dia 23, indicando que o número de óbitos daquela semana foi inferior ao da semana passada. Porém, novamente, quando a gente traz o dado estimado para o sábado, esse número ainda permanece maior que 1. Mas nem tudo é notícia ruim. Se a gente olhar o perfil do número de óbitos por semana, a gente consegue perceber que a partir da 21ª semana do ano, a gente tem uma tendência da curva do Brasil está indicando que o número vai se estabilizar nas próximas semanas. E isso, em relação ao mundo, torna-se mais claro ainda quando a gente verifica que a quantidade de óbitos já tem demonstrado diminuição desde a 16ª semana do ano. O mundo saiu de uma quantidade de quase 5,5 vezes de aumento de mortes por semana para um patamar que nas últimas semanas ela tem apresentado um índice abaixo de 1. Se a gente olhar depois da 16ª semana, que foi quando atingiu o pico, a gente percebe que nas últimas semanas o número de óbitos de uma semana em relação à outra sempre foi menor que 1. Isso é muito bom, pois isso indica que a cada semana o número de óbitos é inferior ao da semana anterior. Porém, na última semana, semana 23, veja que o número de óbitos ele tornou a aumentar, ficando maior que 1. E olhe que aqui eu não coloquei os dados estimados para o sábado, dia 5 de junho. Se o mundo conseguir permanecer na relação de óbitos de uma semana em relação à semana anterior, da semana 22, que foi 0,87, isso dará uma perspectiva que daqui até o final do ano terá uma diminuição significativa do número de óbitos. Veja que até o final do ano esse número cairá drasticamente.
chegando a uma média de 523 óbitos por semana. Então, qual é a conclusão que eu chego? Que a gente tem que continuar presos em nossas casas, manter o isolamento social, fazer o lockdown, não sair às ruas, ou apenas usar as máscaras, ou apenas evitar de apertar a mão das pessoas? Nenhuma nem outra ação. São todas. Nós temos que praticar todas elas. Cada um de nós tem que ter a consciência que pequenas atitudes individuais vão representar um resultado positivo para toda a sociedade, para a nossa economia, para nossas vidas. A gente não deve ficar esperando por decretos que nos oriente, que nos permita sair ou não sair de casa, estar ou não estar em grupos aglomerados. A gente não precisa de uma lei que vai nos informar se a gente pode ou não pode usar a máscara. Está aí os números para a gente poder ver e segui-los. Obedecê-los é ciência, é uma ciência exata. A gente não precisa cair nessa confusão, nessa loucura que está sendo as definições, as regras dos nossos governantes. Eles também têm dificuldade em achar uma solução porque não é fácil. Tomar conta de um país não é fácil. Olha para dentro da casa de vocês, dentro de casa é difícil a gente conseguir manter o controle. Imagine num país. Então, sociedade, não vamos cometer o risco, a loucura ou o erro de jogar para os nossos políticos, nossos governantes, a culpa de como está o país. Cada um de nós é responsável por o que nós fazemos. Desde a colocação deles lá, também o nosso cuidado com a nossa saúde e de todos os nossos familiares, amigos, pessoas que a gente encontra pela rua. Não vamos ser hipócritas e falar que a culpa é do governo. O governo já tem muito problema para poder cuidar do país. Não importa a ideologia, não importa de que lado que seja. Não é fácil governar. E o impressionante é a gente ver que as pessoas colocam a culpa neles, sendo que é muito comum, eu vejo ainda pessoas andando na rua como se nada tivesse acontecendo. Pessoas ainda defendendo que essa pandemia é invenção da mídia. Eu ainda vejo pessoas que tentam inclusive burlar, querendo tirar proveito da situação. Isso é hipocrisia. Temos que ser, cada um de nós, consciente e fazer a nossa parte. E o governo, a parte dele. Porque eu tenho certeza que o som que nós queremos ouvir não é aquele do início do vídeo. Aquele som ninguém quer, nem pessoal, nem de parente. O som que nós queremos ouvir é esse aqui, que bate dentro do peito. Fique com Deus. Eu espero que a gente consiga sair dessa pandemia o mais rápido possível.